Olá, sejam muito bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou Fabiana Del Padre Tomé, mestre em doutora em Direito Tributário e ao longo desta semana ministrei o curso A Prova no Direito Tributário. No decorrer dessas aulas surgiram algumas dúvidas e eu estou aqui com alguns alunos que vêm fazer esses questionamentos para que nós possamos resolver essas indagações. Eu estou aqui com o Tiago, a Cristina e o Januário. Sejam muito bem-vindos. E, Tiago, eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida, qual é ela? Tenho sim, professora. Gostaria de saber se, sendo benéfico ao contribuinte, é admitida prova ilícita no processo tributário. Tiago, a prova ilícita, ela não é admitida no direito como um todo por uma previsão constitucional. Na verdade, a Constituição veda expressamente no artigo 5º, inciso 56, a utilização de provas ilícitas. E isso, então, se amplia não apenas para as hipóteses de acusação, para as hipóteses de defesa também. Então, não só o fisco não pode fazer uso de provas ilicitamente produzidas, como buscas e apreensões sem ordem judicial, para fins de lançamento, ou seja, constituir o crédito tributário, como também não pode o contribuinte fazer uso de provas que tenha obtido ilicitamente para fins de alguma defesa de sua natureza. Então, provas ilícitas, de modo algum, nem as provas ilícitas, nem aquelas que decorram das provas ilícitas, que são os frutos da árvore envenenada, como tem decidido a nossa doutrina e o Supremo Tribunal Federal. Cristina, e você? Qual é a sua dúvida? A nulidade por falta de provas pode ser considerado vício material? Sem dúvida alguma. Se faltar prova ao lançamento tributário, esse lançamento será nulo. E não apenas uma nulidade formal. Por quê? Porque a nulidade formal diz respeito a um requisito extrínseco, ou seja, um pressuposto, algo que era anterior ao lançamento. Então, um agente que não tinha competência para fazê-lo, isso, por exemplo, é um vício formal. A falta de indicação de um artigo na hora de fundamentar o lançamento tributário também é um vício formal. Agora, vício material é aquele que é inerente ao lançamento em si. E a prova, nós vimos ao longo do curso, a prova é um elemento necessário e imprescindível para o próprio lançamento. Por quê? Porque esse lançamento, para que ele seja realizado, ele precisa descrever um fato que aconteceu, que seria o fato gerador, né, o fato jurídico tributário, e que vai dar ensejo à obrigação. Então, se eu tiver um lançamento tributário sem essa prova, é a mesma coisa que ter um lançamento tributário sem a correta descrição do fato. E com isso, esse lançamento tributário é nulo e essa nulidade, sim, é material, o que implica que um novo lançamento só pode ser feito se ainda estiver dentro do prazo de 5 anos. Se esse prazo já tiver sido esgotado, não há como fazer um novo lançamento e operou-se a decadência tributária. Daí a importância desse item. E você, Januário? A minha dúvida, professora, por que a prova ela é tão importante no direito tributário? Ah, sem dúvida, a prova é importante para todo o direito. Qualquer sujeito que pretenda fazer valer algum direito seu precisa da prova. Se você, por exemplo, fizer um contrato de compra e venda com alguém, né, comprou pela internet uma mercadoria e ela não foi entregue, como é que você vai reclamar isso daí? Você vai precisar ter o comprovante de que você fez essa compra, certo? Senão, você não vai conseguir o seu direito de consumidor, de indenização ou de recebimento daquela mercadoria pleiteada no judiciário. Na esfera tributária, acontece algo parecido, só que ainda com maior importância. Porque quando nós fazemos uma compra e venda, é algo que envolve acordo entre as partes, né? Ambos exercem a sua vontade. Enquanto na tributação se tem uma imposição unilateral. O lançamento tributário se dá pelo fato de que o sujeito passivo, que é o contribuinte, nós, cidadãos, praticamos alguma situação que estava prevista na lei como sendo fato gerador do tributo.
Daí vem a autoridade administrativa e nos cobra esse tributo. Então, para fazer isso, ela precisa o quê? Ela precisa necessariamente desses elementos que demonstrem que eu pratiquei aquele fato. E até mesmo porque somente de posse desses elementos, somente se eu tiver conhecimento do que eu estou sendo acusada, não é propriamente uma acusação porque não é nenhum ilícito, né? Mas ela está me fazendo uma cobrança em relação à qual eu talvez não concorde. E se eu não concordo, eu preciso ter o direito de me defender. E para que eu possa me defender, exercendo a ampla defesa, o contraditório, constitucionalmente previstos, eu preciso saber quais elementos a administração está utilizando para me imputar a prática daquele fato e para que eu possa me defender. Então, a prova, ela é realmente um elemento nuclear na aplicação de todo o ordenamento jurídico e no direito tributário ela apresenta essa relevância ainda maior, essa peculiaridade. Nós temos mais alguma dúvida, Tiago? Professora, se o contribuinte confessar, tem como reverter um tributo? Sem dúvida alguma. Embora a administração não admita isso, você provavelmente vai ter que ir até o judiciário para fazer esse questionamento. Mas muitas vezes nós contribuintes, nós confessamos um tributo. Como é que nós confessamos? Seja quando nós fazemos uma declaração do imposto sobre a renda, por exemplo, eu estou confessando que ao ferir renda e devo, portanto, pagar um determinado valor a título de tributo. Seja nos outros tipos de tributo, como o ICMS, IRPJ, que é Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, e Imposto sobre Serviços, cada vez que o contribuinte declara para a administração que deve alguma coisa, isso é uma confissão. Muitas vezes, ele confessa no âmbito de um parcelamento tributário. Quer dizer, ele não tem como pagar tudo à vista, de uma só vez, o valor do tributo devido, e ele vai até a administração, ingressa com um procedimento chamado de parcelamento e divide essas parcelas para pagar em 60 meses, em 120 meses ou até mais, dependendo do tipo de programa de parcelamento. E nesses parcelamentos, normalmente vem uma observação de que essa confissão é irretratável e irrevogável. Como quem diz, você não pode voltar atrás. É claro que o contribuinte não pode simplesmente, desistir, não quero mais confessar, esqueçam aquela confissão. Não é esse tipo de coisa, Tiago, mas é possível sim reverter o tributo se o contribuinte, ao buscar um advogado, por exemplo, ao procurar novas informações ou a encontrar determinados documentos, verifique que aquele tributo é indevido. Então, de posse desses novos elementos probatórios, ele tem sim como reverter aquela exigência, porque a confissão por si só não é algo suficiente. Para que surja a obrigação, é preciso ter o lançamento tributário com base nas provas. Então, se houver provas, apesar da minha confissão, de que aquele valor não é devido, sim, eu consigo reverter essa exigência tributária. Se não na administração, que fica um pouco reticente com isso, mas por meio de uma ação judicial. Isso é plenamente possível e já reconhecido em recurso repetitivo de controvérsia pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Gostaria de saber quando pode ser utilizado a prova pericial. A prova pericial, ela tem uma série de particularidades, porque não é em qualquer situação que nós podemos fazer uso dessa prova pericial. Por mais que o contribuinte tenha direito à produção de provas, tenha direito a utilizar de todos os meios e recursos inerentes à sua ampla defesa, isso não significa que ele pode simplesmente protelar um processo administrativo ou protelar um processo judicial, trazendo provas a seu bel prazer, solicitando a produção dessa prova. E é o caso típico da prova pericial, em que ela é necessária e utilizada quando tenha em jogo uma discussão, uma controvérsia em que demande um conhecimento especializado a respeito daquele assunto. Então, na esfera tributária, por exemplo, muitas vezes o cálculo do tributo envolve uma série de números e juros e multas e às vezes o contribuinte fez o pagamento de determinadas parcelas. Então, a discussão ali envolvida, muitas vezes, não está nem na exigência se o tributo é devido ou se ele não é devido, mas no cálculo dele. E quem sabe fazer esse cálculo? Existem profissionais
habilitados para isso, que conhecem muito bem a contabilidade, que conhecem muito bem a matemática financeira e são muito requisitados na esfera tributária. Então, quando eu estiver diante dessa situação em que houver a necessidade de conhecimento técnico, de um conhecimento específico a respeito de determinado assunto, aí tem lugar a prova pericial. Para isso, o contribuinte, quando pleitear essa produção probatória, deve indicar e justificar a sua utilidade. Então, ele deve requerer a produção da prova pericial, indicando por que ela é importante para resolver aquela situação e indicando quais são os quesitos, ou seja, quais são os tópicos que aquela perícia vai ajudar a resolver. Nesse caso, a autoridade administrativa ou judicial também não vai ter uma discricionariedade para conceder ou não. Porque não significa o quê? Que ela pode ou não permitir a realização da prova segundo oportunidade de conveniência. Se houver uma ligação de pertinência daquele fato que eu quero demonstrar com a prova pericial que eu quero produzir, ela há de ser deferida necessariamente. Caso não seja, cabe o recurso apropriado contra esse indeferimento. Januário, qual a sua outra dúvida? Minha outra dúvida, professora, é se a prova testemunhal ela é admissível no direito tributário? Nós temos aqui uma dúvida sobre a prova pericial e agora uma dúvida sobre a prova testemunhal, porque normalmente no direito tributário nós vemos e ouvimos falar muito de documentos, né? Embora todas as provas em última instância assumam essa forma documental, mas aqueles documentos pré-constituídos, como os livros fiscais, como as notas fiscais, registros de entrada e de saída, comprovantes, são esse o maior volume das provas que se utilizam no direito tributário. Mas existem situações específicas em que, assim como a prova pericial tem o seu lugar, também a prova testemunhal. Embora nos processos administrativos, muitas vezes as autoridades neguem a produção dessa prova. O Código de Processo Civil de 2015 reiterou que a prova testemunhal, sim, é admissível. E ela vai ser admissível e aplicada subsidiariamente à esfera administrativa sempre que eu precisar o quê? Resolver uma situação que um sujeito tem conhecimento e que eu precise desses elementos para solucionar aquela dúvida, como nas hipóteses de alegação de dolo, fraude ou simulação. Agora nós vamos fazer, porém, um breve intervalo e retornaremos daqui a pouquinho com o Saber Direito Responde para resolver mais dúvidas dos nossos estudantes. Muito bem, voltamos com o Saber Direito Responde para continuarmos elucidando as dúvidas que surgiram ao longo da semana em razão do curso ministrado A Prova no Direito Tributário. E eu queria saber se há outras dúvidas e quais são elas. Tiago. O que são presunções, professora? Esse é um ponto básico do direito tributário. Porque até agora nós estávamos falando muito da importância da prova e da sua necessidade. Porque prova significa o quê? Significa que eu tenho um elemento aqui, um documento, um testemunho, uma perícia, que revela que aconteceu um fato. E apenas se aconteceu esse fato aqui é que surge a obrigação tributária. Mas há algumas situações em que demonstrar o acontecimento desse fato aqui não é uma tarefa muito simples. Não há um elemento que tenha uma relação direta com ele. Mas há vários vestígios, há vários indícios, há vários sinais que levam a presumir, a supor que provavelmente aquela situação aconteceu. Então, em determinadas hipóteses, quando eu tenho esses indícios e esse raciocínio, que é o presumir que se eu identifiquei um determinado sinal, provavelmente deve ter acontecido o fato jurídico tributário e, portanto, eu vou exigir o tributo, é que são as presunções em matéria tributária. Elas não dão uma certeza como a prova, mas elas dão uma
probabilidade de que aquele fato tenha ocorrido e, muitas vezes, o fisco faz uso disso, dessa presunção, para fazer o lançamento e exigir o tributo correspondente. Nós temos mais alguma dúvida? Sim, professora. Quando poderá ser considerado nulo um lançamento tributário? O lançamento tributário, para que ele tenha regularmente sido efetuado, ele precisa ter observância aos seus pressupostos, que são agente competente, procedimento apropriado, forma apropriada, motivo, que é aquilo que o justifica, e um nexo de causalidade entre esse motivo e a realização daquele ato de lançamento tributário. Se houver vício em algum desses elementos, o lançamento padece de nulidade. Mas só que aí é uma nulidade apenas formal. O que significa que, quando o lançamento vier a ser anulado em razão desses pressupostos, reabre-se o prazo de 5 anos para que a autoridade administrativa realize novo ato de lançamento. No entanto, há outras hipóteses que são mais severas de nulidade de lançamento, quando há algum erro na descrição do fato ou da obrigação tributária. Então, se o fato não está propriamente relatado, como quando faltam provas em relação ao lançamento, quando o lançamento é feito em relação ao sujeito passivo equivocado, utilizando uma base de cálculo equivocada, ou seja, quando houver um erro em si quanto à própria exigência do tributo, também esse lançamento tributário será nulo, só que aí eu estarei diante de uma nulidade material, o que não permite a reabertura do prazo para fazer um novo lançamento tributário. E você, Januário, tem alguma dúvida mais a respeito desse tema? Voltando ao assunto do fisco. O fisco pode sempre usar a presunção tributária? Eu disse que o fisco muitas vezes faz uso desse recurso, né, que são as presunções tributárias, e aí você me pergunta se ele sempre pode fazer isso, se não há limites, e eu digo que não, que há limites a essa utilização. E o primeiro desses limites é que a presunção tributária nunca pode ser absoluta. E o que é uma presunção absoluta? Uma presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário. A presunção diz que se eu tenho um determinado indício que leva à ideia de que provavelmente tenha acontecido aquele fato, então ele aconteceu. Pronto, e acabou. Vejam que ela se assemelha muito a uma ficção, porque ela não vai admitir que prove o contrário. Só que o contribuinte, ele só tem a obrigação de pagar o tributo, é um pressuposto constitucional, se ele praticou o fato previsto na lei. Então não dá para simplesmente supor. Nós podemos até supor, com base nessas presunções, que são presunções legais, ou presunções simples, quando a autoridade administrativa verifica vários vestígios, vários sinais que levem àquela conclusão. Mas em todas as hipóteses, é necessário a admissão de prova em contrário. Então, respondendo mais objetivamente a sua questão, Januário, o fisco não pode sempre utilizar-se de presunções, não. Ele pode utilizar-se de presunções quando, tratando-se de presunções previstas na lei, elas admitirem a possibilidade de prova em contrário, ou mesmo que ela não tenha uma expressa previsão legal, ela seja resultante de uma colheita de vários indícios que levem até aquela conclusão e sempre admitindo prova em contrário. Esse é um requisito fundamental. A presunção não pode, por si só, ser uma base única e definitiva da exigência tributária. Outras questões que nós tenhamos? Professora, o legislador pode se valer de presunções para aplicar a substituição tributária? A presunção é realmente um tema bem polêmico, né? E aí você me traz, Tiago, um elemento novo aqui, que é a figura da substituição tributária. Para esclarecer todo mundo o que é essa substituição tributária e assim poder responder bem a sua pergunta, na substituição tributária é uma figura utilizada principalmente no ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Quando nós compramos mercadorias, esse tributo incide. E
Nesse tributo, nesse imposto, há uma cadeia longa de contribuintes. Então, tem o fabricante, é o que acontece, por exemplo, nos veículos automotores, com os distribuidores de bebidas. Então, vou dar um exemplo aqui dos distribuidores de bebidas. Quando há a fabricação das bebidas e a venda, ou seja, a distribuição para os revendedores, imaginem que eu tenho poucas fábricas e, portanto, poucos distribuidores de bebidas. Quando eles fazem esse ato, eles praticam o fato gerador do ICMS, tem que recolher esse tributo. Quando o supermercado vende a bebida, ele pratica um novo fato, incide novamente o ICMS. Quando aquele restaurante ou um barzinho vende a bebida, ele pratica o fato da venda e incide novamente o ICMS. Mas para o fisco, muitas vezes, é complicado sair fiscalizando, já pensou? Todos os barzinhos, todas as lanchonetes, todos os restaurantes que temos por aí. É muito mais fácil ele fiscar quem? A fábrica. Fiscalizar lá o distribuidor dessas bebidas. Então, ele cria uma figura que é a substituição tributária. Em vez de fiscalizar cada um dos bares, ele fiscaliza quem? Ele fiscaliza lá o distribuidor, a fábrica. E cobra o ICMS dele. Tudo dele, presumindo que, provavelmente, ocorrerão futuras operações de circulação de mercadorias praticadas pelos supermercados, pelos bares, pelos restaurantes, pelas lanchonetes e presume também a base de cálculo desse tributo. Ou seja, presume que, embora o distribuidor tenha vendido por 10, em virtude do preço de mercado, a revenda final vai ser por 25. E aí ele já cobra antecipadamente, por presunção, esse 25. Isso é a substituição tributária. E o legislador se vale de presunções para fazer isso. Porque ele precisa presumir que irá acontecer e que haverá uma base de cálculo provável no futuro. E isso tem fundamento constitucional. A emenda constitucional número 3 de 1993 acrescentou o parágrafo 7º ao artigo 150 da Constituição da República, dizendo que haveria possibilidade de cobrança de um tributo por um responsável tributário em virtude de um fato gerador futuro presumido, desde que, e aí vem a ressalva, assegurada a imediata e preferencial restituição na hipótese desse fato não acontecer. Então, eu antecipo, eu tenho uma presunção, mas aí nós voltamos aqui na pergunta do Januário. Essa presunção não pode ser absoluta. Então, eu presumo que vai acontecer uma venda por 25, mas se ela não acontecer porque o caminhão tombou, eu pego o dinheiro de volta, restituo, compenso aquilo ali. Ou se eu vender por 20 e não por 25, porque o valor de mercado baixou, eu estou fazendo uma liquidação, eu também restituo o ICMS em relação a essa diferença. Então, pode valer-se sim, desde que seja uma presunção relativa, admitindo prova em contrário. Temos outras indagações ainda? Professora, eu gostaria de saber, no direito tributário, a quem cabe o ônus da prova? No direito tributário, o ônus da prova cabe, inicialmente, à autoridade administrativa. Por quê? Porque é a autoridade administrativa que vai fazer o lançamento tributário. Eu, particularmente, sempre falo que o ônus da prova cabe a quem alega. Né? Se eu alego um fato que vai fazer nascer um direito para mim, eu tenho que prová-lo. Se você alega um fato que vai fazer ser impeditivo ou modificativo desse meu direito, você tem que prová-lo. Agora, no lançamento tributário, como no direito tributário, como a exigência do tributo se dá por lançamento e o lançamento é feito pela autoridade administrativa, é um ato privativo dela, então ela tem que trazer provas para poder sustentar este lançamento tributário. Então, é um dever dela praticar este lançamento com base em provas. E você, Januário, tem mais alguma indagação? Mais uma, professora. É correto falar em inversão de ônus da prova no caso de presunções? Não, isso não é correto. Muitas vezes costuma-se falar, olha, como eu tenho uma presunção, o ônus da prova se inverte. Então, como eu tenho uma presunção, a autoridade administrativa não precisa provar aquele fato. É você, contribuinte, que tem que provar que ele não aconteceu. Mas a situação não é bem assim. Quando eu estou diante de uma presunção legal, ela estabelece o quê? Que de um fato desconhecido,
de um fato conhecido, melhor dizendo, se presume que aconteceu um outro fato desconhecido. Então, a autoridade administrativa verificando, por exemplo, mediante cruzamento de dados, mediante quebra do sigilo bancário, que houve a entrada de recursos, presume que houve omissão de receitas, mas ela precisa necessariamente provar esse acontecimento. Então, não há uma inversão do ônus da prova. Muito bem, acho que nós ficamos por aqui, esclarecemos muitas das indagações dos nossos alunos, Tiago, Cristina, Januário. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, que fizeram muitas questões interessantes e possibilitaram, certamente, elucidar as dúvidas de todos que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado, que tenham apreciado e aprendido um pouco sobre a importância dessa prova, que não só é útil para os advogados e estudiosos do direito, mas que é um conhecimento importante para todo cidadão. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.